Oi, pessoal, mais um Papo de Viajante Solo. E hoje eu tô com duas convidadas super especiais. A Vivi Carneiro, que é do blog Vivi na Viagem. A Vivi não viaja sozinha, mas hoje ela vem falar de um assunto assim que ela domina bastante. Ela viaja com o André também, que é o meu querido, e que quando a gente viaja juntas, que isso já aconteceu uma vez, ela empresta o marido dela para fotografar. Então, André, um beijão. E a gente está também com a Marília. E a Marília, ela já viaja bastante. Aliás, ela andou fazendo um roteiro bem parecido com o meu. A Marília, ela falou uma coisa muito legal aqui no WhatsApp, que eu vi, deixa eu colar aqui no papel. A Marília mora em Fortaleza e ela, assim como as mulheres celtas, ela é dona das próprias escolhas e trilha seus caminhos. E aí, uma coisa importante aqui que eu vou falar, as mulheres não gostam muito de falar, mas é importante eu falar aqui, a Marília tem 64 anos e ela viaja sozinha e sem dominar o inglês. Ela fala um pouco de inglês. A Vivi também não fala assim super fluente, mas a Vivi já viajou para vários países com o André, para a Europa e para os Estados Unidos também, sem falar inglês assim super fluente, mega power, né? Eu também não sou fluente, mega power. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, primeiro, eu quero dar oi e bem-vinda para a Vivi, e quero que ela fale um pouquinho do blog também. Oi, Denise. Oi, pessoal do Viajante Solo. Estou muito feliz de estar aqui podendo falar com vocês um pouquinho sobre a experiência de viajar para outro país sem falar o idioma local. Como a Denise falou, eu sou do blog Vivi na Viagem, e o blog vai fazer 5 anos agora em agosto, e ele surgiu justamente de uma viagem de 30 dias para a Europa, que era uma coisa que não era comum as pessoas da onde a gente vem fazer, ainda mais sem saber falar inglês, sem saber falar qualquer outro idioma, só o português. O inglês que a gente tem, como a Denise disse, é bem básico mesmo, é o inglês da escola. Nunca fiz nenhum curso completo de inglês, mas a gente consegue se virar bem viajando e dá para viajar sim, já vou adiantando, sem falar outro idioma. Tá, e Marília, queria que tu desse um alôzinho aí para todo mundo. Você mora em Fortaleza, me fala aí os países que tu já foi sem falar inglês. Oi para todo mundo. Para mim, outro desafio também estar aqui conversando, né? Fazendo isso, gravando, porque né, não nasci para ser artista, digamos assim. Eu moro em Fortaleza e eu sempre gostei muito de viajar. Eu tinha e tenho uma curiosidade de conhecer o mundo em todas as variedades que ele oferece, né? Cheiros, cores, sabores, enfim, comportamentos, modo de ser da cidade, das coisas. Apesar de eu ser uma pessoa mais, digamos assim, mais retraída, mais introspectiva, mas quando eu viajo nem conheço, porque eu falo logo com o motorista de carro, falo logo, vou perguntando. E não, o meu inglês, na verdade, a menina é para todas viajarem, certo? Então, o meu inglês foi muito de ouvir música e tirar letra de música, desde sempre. Então, eu sempre escutei e tentava tirar letra. E depois eu ia conferir se o que eu tinha entendido era o certo. Eu nunca fiz um curso regular de inglês, nunca, né? Na verdade, de idioma eu fiz de espanhol porque, como eu coloquei para você, aos 46 anos eu fiz o meu primeiro intercâmbio, que eu fui para a Espanha e fiquei 5 meses morando lá. Mas, assim, o que é que me faz viajar? A vontade de conhecer. Então, nem todo mundo fala todos os idiomas, eu vou e falo. E quando eu não sei, eu digo que eu não falo bem, que tenho paciência, peço para repetir, e até agora deu tudo certo. É isso aí. Então, acho que isso é uma coisa, Marília, que é quando a vontade de viajar e de conhecer os outros lugares é maior do que o medo de não falar o idioma e não conseguir se comunicar. Eu penso que Exatamente. É muito isso que faz vocês viajarem dessa forma. Eu falo inglês, quer dizer, desde que eu tinha 7 anos, a minha mãe me enfiou naqueles cursos, né, de inglês,
E aí tu ficava lá naquela aula, eu detestava no começo, depois eu fui gostando mais, mas era aquela coisa da obrigação da gente falar uma segunda língua, mas assim, hoje eu agradeço muito, obrigada mãe, pai, eu agradeço, porque eu acho que você falar um outro idioma, eu bato nessa tecla, abre muito, porque assim, tem duas questões, tem a questão a gente viajar e a gente vai se virar, a gente vai aproveitar, né, que é o caso de vocês duas, que é por isso que vocês estão aqui hoje, que vocês vão mostrar que isso é possível. E tem um pouco o segundo nível de quando a gente viaja, que eu acho que é quando a gente consegue trocar mais com o inglês básico. Não é que a gente não consegue trocar, mas a troca é menor. Existem outras maneiras da gente conversar, que não seja pela fala. Aí me aconteceu isso na Polônia, que foi eu fiquei receosa de ir para o leste europeu, porque eram línguas muito complicadas, não tem a menor possibilidade nem de tu aprender duas, assim, sabe, o básico. E aí tinha uma camareira que eu estava com muito calor num quarto e não sei o quê, e a camareira não falava e começou ela a fazer a mímica, e super carinhosa, estava trazendo um prato de frutas para mim, e eu dizia, tá muito calor, e eu fazia assim, calor, né, para quem está escutando, né, estou lá mexendo os bracinhos, e aí ela virou para mim e disse assim, calma, fazendo com as mãos assim, calma, aí saiu, voltou com o ventilador, porque o hotel não tinha ar-condicionado. Então a gente esquece e fica querendo falar inglês perfeito, a gente fica querendo falar todos os idiomas em todos os lugares que a gente vai. Isso não vai rolar, entendeu? O importante é a gente viajar. E aí a minha primeira pergunta, então, já falando que inglês é legal, né, estudar. Sim. Vivi, quais os lugares tu já foi? Tu falou Europa, né? E eu sei que vocês foram aos Estados Unidos, acho também, não foi? Fomos. A gente foi em Nova York, né? Nos Estados Unidos a gente conheceu Nova York. Na Europa a gente foi para a Suíça, fomos à Itália, fomos à França, à Inglaterra e vários países também da América Latina, América do Sul. A gente foi e na Argentina, no Chile, que aí é bem mais fácil também se comunicar, mas também tem gente que acha que, tipo assim, é igualzinho. Não, a língua é bem diferente, tem momentos que você pode se enrolar bastante, porque tem algumas expressões que parecem, que as palavras são parecidas, mas não tem nada a ver com o significado, então também é preciso um pouquinho de coragem e de preparação, até para ir para esses países que a língua é um pouco parecida. Então, eu no Chile foi o maior mico da face da terra, assim, eu não entender nada de espanhol, tá? E olha que eu sou do Sul, né? Que teoricamente a gente está mais perto ali das fronteiras com a Argentina, claro que é diferente o espanhol da Argentina. Eu falava inglês no Chile porque eu não entendia o que eles diziam, tá? Caramba! Tá? E a pessoa não gosta muito de espanhol, então, assim, é uma coisa louca. Agora eu quero saber... a Marília, tu já tinha me dito, mas eu esqueci. Quais os países? Tu já fez ali o leste europeu? Tu fez Polônia? Já. A Europa toda já rodei, né? Agora, sim, os grandes desafios. Os grandes desafios, sem falar nada. A Escandinávia e o leste europeu. Porque ninguém entende aquilo, concorda? A gente junta, assim, aquelas palavras para saber qual é a rua que a gente vai, aí eu só consigo juntar as 3 letras de uma rua com as 3 da outra rua, e eu acho que deve ser aquilo ali, porque foi um grande desafio. Outra coisa também, eu estive na Estônia também. Ali, minha filha, eu não sei, eu acho que tudo era outro planeta, porque não adianta. E você disse uma coisa muito certa, Denise. Eu me libertei disso quando eu deixei de querer falar perfeito. Eu não falo perfeito. Eu tenho que o suficiente, dá para... Pois é, ninguém. E outra coisa, os outros que estão lá estão também na mesma dificuldade que a gente para se comunicar. Então, a partir do momento que eu digo, olha, eu não tenho a obrigação de falar perfeito, a não ser o básico, ok, e flui. Se você me perguntar como é que flui, porque eu já me peguei conversando mais de meia hora com pessoas em inglês que eu não sei de onde vem este inglês, certo? O espanhol eu falo. Mas uma coisa interessante, nas minhas viagens, quando eu vou adentrando mais, e quando eu chego no hotel, eu pergunto sempre, alguém fala espanhol? Não se fala espanhol. Não fala espanhol, né? É uma coisa que me chama muita atenção.
Então, assim, as poucas pessoas que eu encontrei, quando eu começava a falar, diziam assim, não, eu não tenho tanto vocabulário como você, então volta-se para o inglês. E aí eu peço para repetir, peço para falar mais devagar, mas eu não tenho mais esse bloqueio. Eu não vou discursar na ONU, eu estou passeando, estou aproveitando e me viro com isso aí. E até agora deu tudo certo. Então, acho que é bem por aí, Marília, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você vai, por exemplo, a Vivi, eu já sei que ela tem várias técnicas. Ela já vai contar pra gente. Quando você planeja a tua viagem, o que muda para ti, Marília? Tu faz alguma coisa que tu pesquisa assim tudo antes? Como é que tu faz? Tu viaja com agência? Tu pede para uma agência fazer as coisas ou tu faz sozinho? Não. A única coisa que eu procuro agência é passagem e hospedagem, porque eu não gosto de ficar muito tempo na internet procurando, olhando e vai pela noite, porque tem que ser mais barato, né? Então, geralmente aí ela me dá mais dicas de hotéis, localização de hotel, porque ela já sabe mais ou menos o que eu procuro. Isso aí eu faço. Agora, antes de decidir para onde eu vou, Denise, eu estudo o local, né? Eu começo a dizer, olha, eu quero ir para tal país agora, começo a ler antes, eu faço muita pesquisa na internet sobre aquele local, o que tem de interessante, então, ok. Eu me identifiquei ali, planejo a minha viagem. Eu planejo a minha viagem, mas, assim, a agência de viagem é só a passagem e o hotel. E Vivi, me conta então, e tu, como é que tu faz? Tu faz alguma coisa de diferente na hora de planejar a viagem? Sim, quando a gente vai para outro país que a gente... para outro país, né, que a gente não fala outra língua sem ser o português, o planejamento é muito maior, porque, assim, qualquer viagem a gente gosta de planejar direitinho, mas aí quando a gente vai para outro país, tem que ser muito detalhado, principalmente quando não é uma língua parecida com a nossa. A gente faz um roteiro detalhado do dia, aonde a gente vai, o endereço daquele lugar que a gente vai. A gente tenta comprar todos os ingressos antecipadamente no Brasil. Um exemplo foi a viagem de Nova York. Tudo que a gente pôde comprar no Brasil e chegar o ingresso na nossa casa, a gente fez. A gente anotava os endereços do lado, porque se tivesse que pegar um táxi, a gente mostrava o endereço, porque ia ser difícil falar. Também, para comer, os restaurantes que a gente já sabia onde a gente queria ir, a gente olhava o cardápio antecipadamente. André é meio chatinho para comer, então, tipo, tinha que dar uma olhada para ver o que era aquela comida para não ter nenhum problema na hora. Então, a gente tenta diminuir ao máximo a necessidade de se comunicar com alguém no local. Aí já é um ponto que eu não sei se você vai fazer essa pergunta lá na frente, mas já é um ponto que perde quando você falou aí no início, quando a gente fala de pode sim viajar para outro país sem falar o idioma local, a gente não pode fazer isso uma apologia a não aprender o inglês, igual você falou, porque o inglês abre portas, facilita muito, faz um diferencial na viagem, que é você ter aquela experiência com a outra pessoa. Você não só viver a parte turística, mas você também se comunicar com o local, fazer amizades com locais, e é nessa parte aí que a gente perde quando não fala a língua do país que a gente está viajando. Com certeza. Agora, você já deixou de ir para algum lugar por causa disso? Não, a gente nunca deixou. A gente começou a viajar mesmo depois que a gente casou. Antes a gente não vivia essa experiência porque a nossa família não tinha esse costume. Mas aí, desde que a gente casou, a gente foi viajando e foi mais questão financeira. Quando a gente teve condições de ir para outro país, a gente não pensou duas vezes. Eu confesso para você que o primeiro lugar que a gente foi Punta Cana, e a língua não é tão diferente, só que eles falam muito rápido e bem acelerado. E aí, quando eu cheguei lá, por ser uma viagem maior do que as outras, em outro país, eu lembro que na primeira noite, Punta Cana é bem quente, abafado, e a gente foi para um resort e o restaurante tinha gente de todos os lugares do mundo. E eu ouvia várias línguas diferentes e eu comecei a ficar nervosa. Eu fiquei um pouco nervosa. A pessoa é bem do interior, caipirinha,
Eu fiquei nervosa, falei com o André, isso aqui é bem muito diferente, eu não sei se eu vou me acostumar até o final. Isso no primeiro dia, no último eu já não queria mais vir embora. Mas aquele monte de línguas em volta, eu fiquei um pouco assustada, mas no decorrer da viagem eu fui vendo que dá para falar, se comunicar com as pessoas, igual você falou, não só pela fala, mas por gesto, simpatia também, você ter um sorriso sempre no rosto, falar que é brasileiro já abre um monte de portas, mas no primeiro dia eu fiquei com um pouco de nervosismo, sim. E tu, Marília, teve algum lugar que tu já deixou de ir por conta disso, não? Nenhum. Até agora. Duas guerreiras! Duas guerreiras! Tem nem perigo, a única coisa que me impede é a questão financeira, mas o idioma não, Denise. Até agora não. Eu vou e vou. Acho que a Vivi falou uma coisa muito interessante, a limitação da gente não falar o idioma, digamos assim, que é muito bom você entrar em contato com os locais, né? Estabelecer uma conversa, perguntar alguma coisa, isso é uma riqueza de viagem. Então, no caso, quando a gente não fala, esse outro também não fala inglês, e aí limita um pouco. Isso eu sinto falta, porque eu gosto por exemplo, eu estou no supermercado, então eu vejo que os locais estão comprando, como eles se comportam, e às vezes também trocar alguma ideia, né? Adoraria conversar com mulheres de outros países para entender a visão delas de mundo, o que elas esperam, mas se não falam inglês por enquanto, e eu não falo o idioma delas, isso é uma coisa que realmente eu acho que impede. Mas nunca deixei de ir para lugar nenhum porque não falava idioma, de jeito nenhum. É que nós temos duas guerreiras aqui maravilhosas, né? A Vivi já falou, eu acho que um ponto, né? Ela falou porque o André é chatinho para comer, né? Que ela já vê o negócio dos restaurantes e tal. Marília, como é que tu faz com restaurante, cardápio, essas coisas? Eu tenho alergia, né? Algumas coisas, por exemplo. Eu não posso nem sentir cheiro de pimenta, porque realmente eu passo mal. E aí eu faço assim, eu procuro um restaurante que ele tenha uma tradução em inglês dos pratos, certo? Quando não tem, eu não me arrisco exatamente por conta da minha alergia, né? E aí eu vou procurar o quê? Restaurante italiano, porque comida italiana, minha filha, você já sabe, não erra, certo? Não erra. E às vezes quando eu estou no local e vou só passar o dia em outra cidade, pego um trem, passo o dia e tudo, as minhas últimas viagens eu aprendi o seguinte, eu sempre faço sanduíche, fruta, suco, água, ponho na mochila e vou. E aí se der para parar em um café, sentar alguma coisa, ok, mas assim, eu não me arrisco tanto em algumas coisas por conta da minha alergia, porque se não tiver, eu também não vou só pela foto. Porque quase que eu caí numa roubada em Praga uma vez com aquela sopa, tanto que, né, ela não desceu. Eu esqueci o nome agora. Eu também esqueci o nome dela, entendeu? Então eu desisti dessa parte gastronômica de viagem. Eu realmente não arrisco, mas não arrisco por isso, porque eu tenho certas alergias. Eu lembrei de uma coisa, eu estava em Amsterdã, tu falou do restaurante italiano, eu estava em Amsterdã e aí eu estava bem pertinho da Dam Square, a Vivi já foi, tu já deve ter também. Já. E aí tem uma rua assim que tem todos os restaurantes, e aí aquele dia, eu já estava viajando há muito tempo, e aquele dia eu queria comer uma pizza, aí eu entrei, comi a minha pizza, quando eu estava tomando chopp ainda, aí entra um grupo enorme, tá, de gaúchos, tinham mulheres e homens, tá? Falando alto, bem brasileiro, tal, né? Falando alto. E aí, sentado na mesa, e o garçom desesperado, porque ninguém falava uma palavra de inglês. E eu ali quieta. E aí, os caras diziam assim, ele sabia que era, então falava chicken, que ele queria pizza com frango. Chicken, não pimenta, não. E o garçom desesperado. E olha que Amsterdã, a galera fala muitos idiomas, né? Tem gente de tudo que é lugar. Mas aquele garçom, eu olhava os olhinhos dele revirando, porque eram as 10 pessoas falando ao mesmo tempo, numa língua que não existia, que era português, com alguma coisa em inglês que... Gauchês. Gauchês, e o cara desesperado. Daí eu falei assim, eu tava num canto assim, né? Aí eu falei assim, eu posso ajudar vocês? Aí todo mundo, não sei o quê, pelo amor de Deus, não sei o quê.
Tu não acredita, nós estamos viajando há 10 dias e a gente só come pizza e massa. Porque eles estavam lá, era uma galera que estava a trabalho e eles tinham um guia durante o dia. Só que durante o dia eles estavam visitando várias empresas e aí eles não tinham tanto tempo para comer. Então o guia acabava levando no que era mais fácil, era tipo um McDonald's ou uma coisa mais rápida assim. Aí o guia estava junto. E à noite, quando eles estavam sozinhos, porque os guias já tinham, eles só iam para restaurante italiano, porque eles não sabiam falar. Mas eles não aguentavam mais comer, entendeu? Essa parte gastronômica, eu meio que quebro a minha cara mesmo, não tô nem aí, porque eu adoro comer, experimentar, e de vez em quando eu sempre tenho uma dor de barriga na viagem. O André não, eu sempre fico mal, mas assim, a gente usa aplicativo de tradução, que hoje tem praticamente todas as línguas ali, e a gente bota, tem uns que você não precisa nem de escrever o que está escrito. Você só bota a imagem e ele traduz a partir daquela imagem. Então, ter um aplicativozinho de tradução facilita muito, não só na hora de comer, mas em diversos momentos, para achar um lugar, para saber um pouco mais lá no museu, você quer saber uma informação, usa o aplicativo de tradução que ajuda muito. Isso é uma ótima dica também. No caso da Marília, que a Marília tem alergia, isso é importante e às vezes até, isso me ocorreu agora, é legal você levar isso num papelzinho já escrito. Na língua local eu já digo que é mais complicado até pra gente, né? Mas você levar isso em inglês e garantir, né, que você não vai ter nenhum problema caso você queira experimentar alguma coisa. Eu acho que se eu tivesse alergia eu ia ficar com medo também, né? Até, por exemplo, quem tem, sei lá, não sei, não é alergia à pimenta, mas quem passa muito mal. Às vezes você vai lá para a Ásia, que não, até eu não conheço, mas já ouvi de amigos, eles falam, não é apimentado. E aí quando tu chega o prato, né, não é apimentado para eles, né? Mas para a gente tem essa questão. Vivi, tu falou de aplicativo. Você tem algum para indicar? Então, a gente usa o Google Tradutor e assim, eu não tenho nenhum específico, eu sempre baixo de acordo com a viagem. Por exemplo, igual a Nova York, a gente teve que baixar o aplicativo do metrô, que ajudou muita gente. O de tradução tem o Google Tradutor e às vezes eu baixo mais um de acordo com a necessidade daquele local. Mas é sempre bom ter um aplicativo de tradução e um aplicativo do transporte público, se você for utilizar, que vai te facilitar muito. E também, assim, você lendo sobre aquele destino, você acaba descobrindo outros aplicativos que podem ser úteis naquela viagem. Sim. E Marília, tu usa também aplicativo e sempre conectada na internet, né? Que eu acho que isso também é importante, né? Denise, eu uso muito o Google, certo? Muito o Google, né? Para me ajudar. Agora tem o tradutor que me ajudou dessa última viagem que eu fiz na França, que eu peguei um trem de Lille para Paris e eu queria saber se o trem era direto, né? Porque tem aquelas coisas que você tem que trocar. E aí esse me ajudou. Mas assim, você falou de planejamento, olha, eu, como a Vivi falou também, eu antes de viajar, eu procuro saber o hotel que eu estou, se tem linha de metrô próxima, o que tem próximo metrô, qual é o transporte, qual é o número, alguma coisa. Eu sempre, quando eu viajo antes disso, eu já tenho uma agenda para cada viagem. Então, eu tenho esses pontos assim, bem básicos, bem anotados, para não ficar perdida. E qualquer dúvida, eu pergunto sempre na recepção do hotel, só para dar uma checada. Mas porque no hotel, às vezes, eles falam línguas ou arranha, né? Em cima disso, do que a Marília falou, é bacana estudar também a cultura do país. É muito importante para a gente que não fala. Exato. Porque para saber se você vai poder entrar numa igreja com uma roupa específica ou não, porque pode vir escrito, mas a gente não sabe, então a gente tem que estudar antes. Para saber como se comportar, porque às vezes tem países que têm comportamentos que são totalmente abolidos, então tem que estudar a cultura do país também. E outra coisa é a questão de levar escrito, porque vocês falaram da internet, tem alguns lugares que mesmo você pode não estar com o seu chip de internet funcionando, não conseguiu achar um lugar para comprar, então a gente prefere a questão dos endereços, o endereço do hotel, tudo está escritinho para não ter problema de não precisar, não ter internet e ficar perdido. Sim.
Boa, muito boa, é verdade, porque tem lugares que não tem mesmo. Agora vamos lá. Qual é a maior dificuldade, Vivi, que tu encontrou numa viagem por conta de não falar? Teve algum perrengue? Tem fatos engraçados, eu imagino também, né? O engraçado de trocar as palavras, de tentar falar de qualquer jeito. Eu faço muito isso, eu tento falar o português achando que eu estou falando outra língua, como se a pessoa fosse entender e nada, mas as pessoas são bem simpáticas e vão procurando entender com gestos, mas o pior perrengue que a gente passou foi na Suíça, que a gente foi para o topo da Europa e esse ingresso só podia comprar na hora. Aí a gente estudou muito para saber como comprar na hora, porque não ia saber falar a língua, e lá não era nem o inglês, a língua mesmo local. Aí eu sei que a gente foi comprar o ingresso na hora e tinha duas formas de chegar a esse topo da Europa. O trem ia por 2 lugares. Você ia por um, descia por outro. E a gente comprou o trem para subir por um lugar específico, só que a gente entrou no outro trem, no trem errado. E a gente está sentado lá, só que quem já foi para a Europa sabe que sempre tem um fiscalzinho passando, conferindo o seu ingresso, né? É. Aí vieram conferir o nosso ingresso e o moço estava falando, sei lá em que língua, que a gente estava no trem errado. E eu sabia que ele estava falando alguma coisa para a gente que a gente estava errado. Agora, o que ele estava falando, eu não fazia a menor ideia. Aí eu comecei a ficar nervosa, aquilo no meio do nada, já é neve para tudo quanto é lado, no meio do nada, e eu não entendendo nada. Aí um senhorzinho italiano começou a tentar explicar para André o que o fiscal estava dizendo. Aí André falou assim, o que eu estou entendendo é que a gente está no trem errado, e ele vai querer que a gente desça. Mas a gente não vai descer, não, porque se a gente descer, a gente não vai... E começa a fazer desentendido, e a gente começou a se fazer desentendido. No final, o fiscal desistiu e foi embora. Aí a gente, depois o senhorzinho explicou para André com calma, em inglês, e André foi tentando entender. Eu sei que a gente estava no trem errado. E não tinha o que fazer. Se a gente aceitasse ser expulso, ia ser pior. Então a gente fingiu que não estava entendendo e o fiscal aceitou. E quem viaja para a Europa sabe que os fiscais são bem rígidos, mas aquele dali deixou passar. Eu acho que ficou com pena da gente. Eu já tive um fiscal gritando em alemão comigo, já tive, e eu olhava para a cara dele e dizia assim, bem no interiorzinho lá, eu trabalhava numa empresa alemã, então era uma cidadezinha assim, micro, sabe, 20 mil habitantes, e aí eu estava num trem, eu peguei o trem errado também, e estava com o negócio errado, e aí o cara gritava, e eu dizia, sorry, eu falava, sorry. Pronto, daí eu desci depois e tudo bem, mas ele não, pior é se ele te aplica uma multa, né, esse é o pior. Marília, tu tem que ter algum perrengue também, não é possível. Tenho. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade que eu passo dessas histórias, Denise? Estação de trem, certo? Estação de trem para mim é um desafio incrível, por quê? Porque, geralmente, as pessoas que estão trabalhando lá não são as mais jovens, tá? Estão na minha faixa etária para lá. Então, elas não querem saber de falar inglês de jeito nenhum, te deixa com cara de paisagem, fazendo de conta que não estão entendendo. E um perrengue grande que eu passei realmente foi na Polônia, que eu fui de Varsóvia para Gdansk, ok, tranquilo, o ticket bonitinho, certinho. Fui comprar o de volta, Gdansk, Varsóvia. A senhora não falava inglês e eu não falo polonês, nem eu sei nem o que é. E aí eu queria voltar para Varsóvia, que é Warsaw, que eu nem sei pronunciar também, e ela me mandou para Wrocław. Ela me mandou para tal de Wrocław, 370 quilômetros para onde eu queria ir. E eu estava na véspera de voltar para o Brasil, tinha deixado a minha mala em Varsóvia. Quando eu cheguei na estação, comecei a ver, disse, essa não é a estação de Varsóvia, só que eu já desci. Era 7 horas da noite, eu desci rindo, porque eu comecei lá, eu também estava cansada, porque já estava há 40 dias viajando, né? Acho que era aquele período que você está mais cansada, alguma coisa. E não certifiquei no meu ticket.
E aí, quando eu cheguei na estação, procurei o balcão de informação, 2 rapazes, eu comecei a rir e disse, olha, deu tudo errado. E aqui não é a estação de Varsóvia, a pessoa, quando em Gdansk, ela não entendeu o que eu queria, ela também, eu não falo polonês, ela não fala inglês, mas eu preciso estar em Varsóvia amanhã, porque meu voo para o Brasil sai amanhã à noite, e a minha mala também ficou lá. Mas olha que interessante, esses 2 rapazes, né, um disse assim, não, eu perguntei, qual é o próximo trem? Não tem. Não tem, só amanhã de manhã. Eu digo, e ônibus? Ela disse, você está a 300 e vai chegar depois do seu voo. Eu digo, gente, eu não vou, eu preciso voltar para Varsóvia. Tinha um voo, isso era 7h pouco da noite, tinha um voo que fazia Wrocław para Varsóvia, que saía 9 horas da noite. Isso já estava chegando 7h30, 20 para as 8. E eu digo, e agora o que é que eu faço? Um rapazinho se levantou e disse, não, vou resolver com você. Saiu, pegou um táxi, só que ele começou a falar com o táxi, em polonês, eu digo, negativo, fala inglês para eu entender. E ele pediu realmente que o motorista me botasse num táxi, né, e que fosse para o aeroporto. Agora, olha que interessante vocês. Nesse dia, eu só tinha o cartão de crédito e pouquíssimo dinheiro em espécie. Eu não tinha mais, que é o zloty, né? Zloty é a moeda da Polônia. Eu não tinha mais nada. Então, acreditem ou não, esse rapaz pagou o táxi para me levar para o aeroporto. Eu acho que ele viu minha cara de desespero para voltar para o Brasil. Ele não se preocupa. Eu sempre falo que tem a gente mais anjos na estrada do que pessoas ruins, né? Então... exatamente. 15 para as 9, eu estava chegando no aeroporto de Wrocław. Esse nome mesmo, certo? Comprei com cartão de crédito, foi só o suficiente para o pessoal que me atendeu fazer tudo, porque era a tripulação do avião. E os poloneses, muito altos e brancos, e eu dizendo assim, meu Deus, uma nordestina metida no meu Deus, eu não sei o que estou falando. Eles devem me olhar e dizer, meu Deus, que mulher diferente também. Resumo. 10h pouco da noite eu estava chegando no hotel em Varsóvia. Aí eu relaxei, mas assim, eu tinha 2 opções, como eu sempre digo. Sentar, chorar ou tentar resolver. A minha sempre é a primeira, tentar resolver. Né? E eu tenho encontrado muitos anjos realmente que ajudam. Eu não posso esquecer nunca desses rapazes. O rapaz me viu desesperado, ele disse, não tem nada, eu vou pagar seu táxi. Até hoje eu estou devendo esse táxi, entendeu? Mas eu acho que é muito a tua disposição de... Isso que tu falou sobre... a tua disposição de resolver. Isso é extremamente importante quando a gente viaja sozinha, porque a gente está sozinha. Como eu sou muito braba, e eu fico muito pé da vida, eu fico puta por 5 minutos e aí depois eu resolvo. Tá? Eu fico bem furiosa só por 5 minutos, e aí depois eu resolvo. Aconteceu, uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que esse tipo de coisa que acontece com vocês sem falar inglês, também acontece com quem fala inglês, tá? Então, assim, por exemplo, eu estudei inglês a vida inteira, eu cheguei em Londres e eu não consegui entender, eu entrei toda feliz num ônibusinho, aquele de 2 andares que todo mundo ama, com uma nota de não sei quantos pounds, querendo comprar o meu ticket, tá? E eu fui expulsa do ônibus, entendeu? Eu não entendi o que o cara falava, o cara às vezes assim com a mão pra mim, tipo assim, ó, saiu e deixou a bota, paf, na minha cara. Meu primeiro dia em Londres foi assim, falando inglês. Aí eu fiquei presa dentro de uma estação de metrô, porque o meu negócio caiu do bolso, o cartão Oyster, caiu do bolso e tu tem que passar o cartão para sair. E aí eu fiquei presa, aí tem um telefoninho, daí eu liguei pro cara, e o cara falava super rápido, eu não entendia nada, e eu dizia, senhora, fala mais buf, na minha cara. Aí eu fiquei lá parada, feita uma idiota, falando, pula ou não pula essa merda? Entendeu? Eu fiquei lá esperando, daí dali a 15 minutos, que eu não tinha coragem de pular, né? Depois eu vou ser presa, sei lá. Né? Aí o cara aparece para abrir para mim, ele devia ter dito, espera aí que eu já vou, mas não entendi nada. Então, assim, essas coisas, pegar trem errado, já peguei. Isso é bom eu falar, porque
É para quebrar esse mito da gente achar que não dá. Os erros vão ser os mesmos. Quem fala consegue, talvez, se resolver mais fácil. E a gente está falando de situações assim mais amenas, né? Vocês já pararam para pensar, agora, isso não estava na minha listinha de perguntas, tá? Vocês já pararam para pensar o que é possível fazer, principalmente a Marília que viaja sozinha, no caso de ficar doente, tá? Então, aí é onde que eu quero chegar. Que, no caso da gente ficar doente, por que é tão importante o seguro viagem? Acho que vocês vão concordar comigo. Como é que vocês agiriam nesse caso? Eu tenho uma ideia de como que eu faria se eu não falasse o idioma. Queria saber de vocês, se vocês já pensaram sobre isso, se as duas fazem seguro viagem ou não. Começo pela Vivi. Sim, a gente sempre faz seguro viagem. A gente, às vezes, faz mais de um, porque a André tem direito no trabalho dele, e a gente faz um outro por segurança. Eu nunca tinha pensado nessa questão de acontecer alguma coisa. Graças a Deus, as nossas viagens são bem tranquilas. A gente entra em contato, né, com a pessoa do seguro, que, no caso, vai falar a nossa língua. Agora, eu não sei como é que eu agiria no país. Eu ia tentar fazer igual eu faço, com os aplicativos de tradução, sei lá, ia tentar me virar igual eu me viro na viagem normal. Não ia ter muito para onde correr. E tu, Marília, tu tem algum assim... Denise, eu faço seguro saúde, certo? E até agora não precisei, não passei assim, ainda bem não tive essa experiência, não. E é uma coisa que eu acho interessante você pontuar, porque quem viaja sozinho, então a gente fica mais atenta, né? Então só tem a gente, né? E aí eu faço seguro, geralmente o seguro, eles têm um ponto de apoio que fala o nosso idioma e indica um hospital ou qualquer coisa. Bom, no caso de, se eu chegasse a precisar ir ao hospital, porque o hospital a gente já sabe, aí é mais complicado, porque são termos técnicos, e aí, minha filha, vai ao Google Tradutor, gente. Eu nunca passei por isso, né? Realmente eu nunca passei por isso. Mas assim, eu só viajo com o seguro saúde, sim. Então eu acho que isso é a coisa mais importante. Foi ontem ou anteontem, eu acho. Eu gravei com a Kelly lá da Seguros Promo, a gente falou várias coisas. E uma das coisas que eu fiquei pensando assim, já me aconteceu e lá em Roma, eu usei o seguro, foi uma coisa simples, não era nada de urgente. Eu fui e eles me direcionaram para uma clínica onde tinha alguém que falava inglês. Eu achei isso interessante. Tive o atendimento do seguro em português e eles me direcionaram para uma clínica que era com uma médica que falava inglês. No caso de vocês, que não fala nada, e aí o que a Marília falou, a gente vai ter termos técnicos também. Os aplicativos são importantes, a gente viajar com os aplicativos ali. É muito importante para quem viaja sozinha estar com essa pólice de seguro grudada no seu corpo, assim como o passaporte. Então, assim, eu discordo de quem deixa o passaporte no hotel. Eu carrego meu passaporte sempre. Por causa disso, porque a gente tem várias possibilidades de acontecer coisas com a gente, e tá com o passaporte é sempre melhor, mesmo que vão roubar o passaporte. Rouba o negócio. Mas assim, se tem uma situação dessa, de um negócio que a gente pode desmaiar, por exemplo, ficar desacordada, tem que estar a pólice ali, porque a pessoa que vai te socorrer, ela tem que saber que você tem um seguro, né? E ela tem que saber quem é você. São as duas coisas básicas. A outra coisa que eu acho que talvez eu faria, logo que eu acordasse, além de entrar em contato com o seguro, né, se eu tivesse consciente, vamos pensar que é uma coisa assim simples, eu entraria também em contato com a embaixada ou o consulado. Por quê? Porque dependendo da situação, eles podem te arrumar alguém, né, um auxílio para se for uma situação muito grave. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma amiga minha infartou em Roma. Inclusive, eu vou gravar com ela sobre isso. Ela infartou em Roma e o seguro, tá, que é um seguro conhecido, não assessorou ela. Por que eu não vou falar o nome do seguro? Porque eu tenho casos em que ele assessorou e casos que ele não assessorou. E eu preciso entender melhor a história, por isso que eu vou depois gravar com ela. Mas o que acontece? Alguém deve ter ajudado.
Eu não sei por que eu falei isso agora, mas enfim. Ela infartou, o seguro não resolveu, e ela teve que ficar lá, eu sei porque que eu falei, ela teve que ficar lá ainda um tempo. Tudo bem, ela se internou, ela conseguiu, ela foi socorrida, etc., não pelo seguro, mas ela estava bem atendida. E aí depois ela teve que ficar alguns dias. E aí, se você não fala língua, que é o caso dela, inclusive, você precisa ter uma assessoria, né? Então, nesse caso, a embaixada pode te orientar, pode achar alguém, tu pode falar com alguém no Brasil para achar alguém lá, falar nos grupos, eu já vi isso acontecer no meu grupo também. Então, tem essas outras coisas que a gente precisa pensar, a gente não pode pirar, né? Mas, porque essas coisas a gente não controla, mas a gente pode pensar. E se me acontece alguma coisa que eu vou ficar desacordada? O caso da Vivi que viaja com o André, difícil acontecer dos dois, né? Mas pode acontecer. Mas eu achei bem válido essa sua dica, Denise, de poder contactar alguém em grupos e tal, procurar alguém naquele país que vai lá se voluntariar, te ajudar, que fala a língua local, e a gente consegue, porque tem muita gente bacana que ajuda, brasileiro que está espalhado. Porque tem os grupos de viagem no Facebook, no Telegram agora, enfim, você aciona uma amiga sua, eu sempre, tu conhece a Lena, né, que é a Lena do Viajando no Blog, eu não sei se tu conhece, eu aciono a Lena tem o meu roteiro, e aí qualquer coisa que me acontece, por exemplo, eu fui furtada em Orlando, e aí eu precisava sair daquele hotel, enquanto eu estava fazendo o boletim de ocorrência, eu acionei a Lena para ver um hotel para eu me mudar, para ganhar tempo, porque eu tinha que esperar o policial, mas nesse caso eu falo, é outra história, não é de saúde. Mas assim, aciona, sempre deixa uma amiga aqui, uma amiga que de repente fala inglês, né? E que ela pode também postar nos grupos do Facebook e pedir se alguém conhece alguém no outro lugar, um brasileiro que mora. Tem os grupos brasileiros na Polônia, brasileiros na Argentina, e aí pede ajuda lá também. Uma dica relacionada também a essa documentação, uma coisa que a gente faz é ter cópias no e-mail. Isso. Para você poder também se perder, né? Você ter ali como mostrar que existe mesmo uma documentação, ainda que seja cópia, né? Então, isso é bom a gente reforçar. Isso me ocorreu agora, porque às vezes a gente tem que pensar, eu sou muito desencanada, né? Em relação a isso, mas tem muitas pessoas que às vezes deixam de viajar por conta dessas coisas. É quando o medo de ficar doente é maior, o medo de não se comunicar é maior do que a vontade de viajar, né? Eu sou assim, concordo com você. Eu ando com o meu passaporte, tá? O seguro tudinho, tudo comigo. Mas eu sempre tenho cópias. Eu tenho uma cópia na mala, tenho uma cópia no meu e-mail, tenho cópias espalhadas e alguém aqui no Brasil sempre acompanha meu roteiro, sabe por onde é que eu ando, né? Eu acho que isso é importante a gente ter também. Eu não deixo, o passaporte eu não deixo em hotel, de jeito nenhum. Não tem nem perigo. Então eu coloco ele em um canto que ninguém vai me apalpar, boto ali e fico fazendo check-in ao longo do caminho. Pega aqui na minha... Tá aqui o bolinho do passaporte, tá aqui alguma coisa. Eu prefiro, eu me sinto mais segura do que deixar e ter um problema maior. E aí eu tiro as cópias, você com cópia aí você vai tentar resolver também, né? Eu acho que é bem por aí assim. E também, Denise, não tem como a gente ter certeza que, mesmo planejando uma viagem, ela vai ocorrer 100% do jeito que a gente planeja. Até porque eu acredito que seria muito chato se for tudo 100% certinho. Então, assim, 70% ocorre, mas tem aquele 30% que você tem que jogar ao acaso, sabe? É deixar um dia sem estar programado, é você querer fazer alguma coisa de novo. Eu não gosto, tanto que eu não gosto de discussão. Eu gosto assim, olha, eu sei mais ou menos o que eu vou fazer, mas assim, formatadinho demais, para mim não é viagem, entendeu? É uma coisa que é tipo, eu fui ali, trabalhei, voltei e pronto. Mas eu acho que assim, um pouco do que a Vivi falou, faz parte desse planejamento, e quando a gente tem um roteiro, não quer dizer que a gente não possa furar o roteiro, né, Vivi? Sim, mas deixa a gente mais tranquilo para qualquer um eventual problema, tal, você já está mais tranquilo. Mas não quer dizer que você vai fazer exatamente como está ali, né? Exato.
Tá, e agora sim, para a gente fechar, Marília, qual a dica que você dá para quem está em casa, deixando de viajar porque não fala inglês? O que você diz para essa pessoa? Com medo ou sem medo, arrume a malinha e vá, porque vai dar tudo certo. Essa é a minha dica, vá. Todas as vezes que eu fiz isso, todas as vezes, tudo deu certo e foi maravilhoso, que deixa saudade. Eu já volto com a depressão pós-viagem. Então, mete a cara e vai, tá? Porque dá errado em qualquer lugar do mundo. A gente mora aqui, tem tanta coisa que dá errado, que a gente tem medo o dia inteiro, medo o tempo todo, medo de sair de casa. Então, vá conhecer, porque o mundo é muito lindo, o mundo tem muita coisa bonita pra gente conhecer. Vai, menina. Outro dia eu botei no meu story do Instagram. Com medo ou sem medo, vai, menina. Arruma a malinha e vai. Marília é inspiração, né? Inspiração total. Vivi, o que você diz para essa pessoa que está aí sentadinha no sofá, que tem medo de viajar? Então, nenhum perrengue de viagem vai ser maior do que a experiência de conhecer outro país, outra cultura, outras comidas, outros cheiros. Viajar, conhecer outro país é uma experiência indescritível que vai te marcar pelo resto da vida. Nada que você compre, nada que você faça vai se comparar à experiência de uma viagem. Então, igual a Marília falou, só vai e lá você... Assim, se planeja muito antes, faça se você tem medo, faça o máximo que puder para não errar na viagem, para não passar perrengue, mas vá, porque eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e vai tomar um gosto que vai querer sempre. Não vai, nunca mais vai ter obstáculo que vai te impedir de viajar. Ai, meninas, adorei. E eu quero também falar, estudem inglês, né? Eu falo isso porque eu tive a experiência, eu sou tão apaixonada pela França que eu comecei a aprender de ouvido. E se vocês me veem na França, quem não fala francês, obviamente, quem não fala francês, se me vê, acha que eu falo fluentemente. Porque é uma questão de postura, sabe? Eu encarnei que eu falo francês, gente. E eu saio andando, falo tudo errado, eu falo só num tempo verbal e não tem problema, tá? E eu vou indo. Então, assim... Gente, mas vale muito a pena, porque, assim, você... muda tudo na sua vida, até seu dia a dia, quando você viaja para outro país. Você vê um filme na televisão e fala assim, caramba, eu já estive naquele lugar. E aí não é só ver um lugar diferente, você vê um lugar que você já passou, você já pisou, que você tem uma história para contar daquilo. É muito gratificante. Não precisa falar, não. Vai e fica quietinho. Mas vai. Vai ficar quietinho, olha tudo, mas assim, estuda também, porque hoje em dia a gente não precisa, para mulheres assim mais maduras como eu e Marília, não precisa sentar numa escolinha, num cursinho com os adolescentes, tá? Estuda na internet, ouve música, vê filme. Pega e tem outra coisa também, né? Diz que quando a gente viaja, sim, eu não sei falar inglês, mas eu sei um pouco mais do que antes. Né? Que eu não sabia nada. A viagem faz você aprender algumas expressões, algumas coisas. Então, às vezes, eu me pego, tipo, numa música, sabendo o que aquilo tá falando, mais ou menos, por causa das experiências de viagem. Então, acho que a viagem em si já vai te incentivar a aprender. Eu vou fazer o inglês, pode esperar. Eu vou fazer, porque eu sei que vai mudar muito a minha vida. Tenho certeza. E aí, o próximo podcast a gente faz em inglês. Opa! Outro a gente faz em francês, com meu Mas, Denise, tem uma coisinha que eu gostaria também de dizer. Para quem está em casa e pensa em ir a primeira vez, por exemplo, você pode sair daqui já contratar alguém no outro país que fala uma coisa que eu não português. Pois é, essa pessoa pode te buscar no aeroporto, deixar no hotel, você fica 1, 2 dias com ela, contanto que você se sinta confortável para perder o medo, tá? Eu vou dizer assim, ele vai 100%, não. Cada viagem que eu faço, quando eu entro no avião, dá-se aquele friozinho. E aí até eu escrevi alguma coisa hoje para colocar lá para Denise. Eu digo assim, ok, medo, eu já te conheço, então nós vamos viajar, vamos ver outros locais e vamos em frente.
Mas nada que deixe você desconfortável. Se deixar, pede, porque hoje em dia tem gente que, pelo menos espanhol, se não tiver português, né? Mas já tem pessoas que falam português, tem brasileiro no mundo inteiro. É uma experiência, você vai, fica ali, depois você começa a dar seus primeiros passos sozinha, vai, chega uma hora que você deslancha. Não precisa ser uma coisa forçada para dizer, eu viajei sozinha. Não, ela vai natural. Mas isso já ajuda. E aí depois, minha filha, olha, é só lembrar, ficar lembrando, sorrir. Concordo com a Vivi, que é maravilhoso quando você assiste um filme e diz, poxa vida, já estive ali, né? Esse carnaval eu assisti novamente O Pianista, que passa em Varsóvia. Eu assisti quando eu estava lá, eu assisti lá. Pois é, e aí eu fiquei, poxa, andei tanto nessa rua, né, depois, e assim, que deu uma saudade. Tu lembra, Denise, que a gente vai ouvindo música, né, vai ouvindo Chopin o tempo inteiro. Isso é muito bom. Vivi, tu tem que ir para eu quero. E essa dica que a Marília falou é muito importante, esqueci de falar. A gente sempre procura, no primeiro dia da viagem, fazer um city tour em português. A gente contrata um city tour em português para ter uma visão geral da cidade, porque depois a gente vai querer andar sozinho. E mesmo sem falar o idioma. Aí, então, no primeiro dia, a gente contrata um city tour, um guia, para mostrar a gente a cidade em português. E depois fica bem mais fácil andar, a pessoa vai ver que é bem tranquilo, depois que você tem uma visão geral em português. E aqueles ônibus, né, esses que tu tá falando, o Hop-on, Hop-off, aquele que sobe e desce, eles normalmente às vezes nem são assim, às vezes o Walking Tour tem, você acha muito brasileiro no mundo todo, então pode ser um Walking Tour, um City Tour, qualquer que for, sozinho, com guia ou em grupo, vale a pena para dar uma visão geral da cidade. Meninas, muito bom, adorei aqui o nosso chá das 5, chá das 5 no meio do carnaval, muito bom, adorei as dicas, obrigada. Vivi, eu queria que tu deixasse a arroba do Instagram e o blog também, e eu vou botar depois aonde fica o podcast, aonde fica no YouTube, vai ter a descrição, vai ter os contatos também, fala aí pra mim. Eu amei, Denise. Eu imaginava que ia ser bom, mas eu não pensei que ia ser tão gostoso. Foi muito gostoso. Amei te conhecer, Marília. Você é uma inspiração maravilhosa. Amei mesmo. Quero agradecer o convite, a Denise. E quem quiser encontrar o Vivi na Viagem, minhas dicas é @Vivi na Viagem no Instagram. Nas outras redes também é Vivi na Viagem. E o blog é vivinaviagem.com. Tá bom. Marília estava falhando para ti aí, né? Tá ouvindo agora? Meninas, o som tá falhando, eu não consigo ouvir vocês. Tá, mas a Vivi só se despediu. Agora eu tô ouvindo. Agora tá me ouvindo, não? E agora? É a internet. Eu não tô ouvindo, tá falhando demais, não consigo. Tá, mas então, Marília, eu vou te deixar Não ouvi, agora como é que eu faço? É porque eu vou ver se... Fala tu, Vivi, para ela se despedir, talvez ela... Marília, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Marília? Não. Marília? Pega aqui. Eu não consigo ouvir. O som não tá vindo. Agora tu ouve? Marília, olha só, a gente te ouve bem, a tua internet. Então, te despede agora do pessoal e deixa a tua arroba do Instagram. Ela tá no celular. Eu vou me despedir de vocês, mas eu não tô escutando nada. Eu adorei estar aqui com vocês agora. Foi ótimo. Foi ótimo ter visto a Denise pela primeira vez, que a gente já conversa há um tempo. Vivi, adorei conhecer você também, sua experiência. Olha que você é bem mais nova do que você tem um chão, menina. Vá. E, Denise, esse teu trabalho é fantástico, porque tem muitas mulheres que têm vontade de fazer e eu não sei por que ainda não estão fazendo. Então, é a mulher celta, né? Eu acho que cada uma de nós tem a essência da mulher celta para a gente botar o destino, tá? E vamos lá, vamos ser felizes. Eu vou planejar a minha desse ano, porque o avião passar aqui perto, minha filha, eu já estou pegando carona direto com a mala no aeroporto. Amei estar com vocês. Foi ótimo. Obrigada, foi
maravilhoso, foi maravilhoso mesmo esse papo aí, eu tenho certeza, e vai ter muito play, muito play. Então a gente está fechando aqui mais um Papo de Viajante Solo, com a Vivi Carneiro, com a Marília Ferreira, vai ter os arrobas delas, informações, tudo. Sigam a Vivi, que tem um monte de dica legal. Também tem que seguir lá a Marília, que a Marília vai mostrar as viagens dela no Instagram pra gente, para vocês se animarem. E até a próxima semana, então. Obrigada. Um beijo.